Então vamos lá. Tato. O desmatamento da Amazônia cresceu 92% em um ano, em 24. Primeiro semestre de 25, o desmatamento da Amazônia aumentou 27%. Degradação do bioma comparado 22 para 24 cresceu 163%. O Brasil terminou em agosto de 24 com o pior número de queimadas em 14 anos, com mais de 200 mil ocorrências. Tem 68 mil focos, que é o quinto maior da série histórica. E o fogo destruiu o equivalente a 16 milhões de campos de futebol. Mata Atlântica, a gente teve aí a Bahia, governada pelo PT, vice-campeã de desmatamento, 5.700 hectares. No Pantanal, em 2024, 3 mil focos de incêndio. Comparação aos dois piores anos até então, 2005, coincidentemente também governo petista, e 2020, 406. Sob a gestão de Marina Silva, a Amazônia teve o maior número de focos de incêndio do século, 140 mil focos de incêndio em 2024, e o maior índice anual desde 2007, quando o INPE registrou 186 mil hectares, e a Marina Silva também era ministra em 2007. Os 5 maiores picos de queimada nas últimas décadas, de focos de incêndio nas últimas décadas, foram sob a gestão de Marina. 2004, 2005, 2006, 2007, 2024. Então o que eu quero te perguntar, Tato, é o seguinte: tendo em vista que o maior número de desmatamento, de incêndios e de perda do nosso bioma de Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, ocorreu sob gestão de governos petistas, especialmente quando Marina Silva ocupou o Ministério do Meio Ambiente, como que a gente pode acreditar que esse governo, que é o que mais causou destruição ambiental no nosso país, defende o meio ambiente? E aí eu preciso também dar os dados aqui, tá? Na Amazônia, o desmatamento caiu 30% entre agosto de 2023 e julho de 2024. Então, precisa ver onde é que você está pegando, que é o menor nível em 9 anos. No Cerrado, a queda foi 57%, no Pantanal, de 77%. E aqui nós estamos falando que os dados é da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento, tá? E que aí junta, evidentemente, dados do INPE, e não só do INPE, como também do MAPA Bioma. Combate a queimadas, no primeiro trimestre de 2025, a área queimada do país foi reduzida em 70% em relação a 2024. E aqui é importante a gente saber o que aconteceu em 2024, até como influência não só das mudanças climáticas, mas também do El Niño. Evidentemente que as mudanças climáticas intensificam, né, os eventos causados periodicamente pelo El Niño e a El Niña também. E a gente teve, né, no ano passado, no mundo todo, tá, secas prolongadas em diversas partes do mundo, com incêndios em diversas partes do mundo. Portanto, você cria, né, com essa seca prolongada, um ambiente propício para se espalhar, né, os incêndios. Mas nós tivemos um fator também muito importante. Eu, inclusive, aquela sexta-feira, daqueles incêndios criminosos nos canaviais, no interior de São Paulo, você lembra? Eu estava em Ribeirão Preto, inclusive, tá? E aí hoje, né, há uma suspeita, porque você tem diversos inquéritos policiais que estão sendo apurados, tá, de que o crime organizado estava por trás. E que hoje, com essa operação da Polícia Federal, né, no âmbito do governo federal, que é a maior operação contra o crime organizado, que hoje está no jornal, que aconteceu hoje, que todo mundo está acompanhando, tá, mostra claramente que o crime organizado comprou usinas, canaviais, fazenda, tá, e há uma suspeita muito grande de que eles fizeram, né, boa parte dessas queimadas no ano passado. Vamos lá, primeiro, minhas fontes aí que você perguntou, Tato, o INPE e o Ministério do Meio Ambiente. Só que a diferença da minha comparação para sua comparação é que eu comparei os governos petistas com outros governos. Você comparou o governo PT com o governo PT. O primeiro dado que você utilizou foi, olha, de agosto de 23 para julho de 24 diminuiu. Ou seja, primeiro o governo Lula bate recorde em 2023, agosto de 23. Aí depois ele reduz um pouquinho o próprio recorde em julho de 24. Depois você fala, 25 reduziu 70% em relação a 24. Pois é, 24 no governo Lula. Então, o que eu falei, todos os dados que eu coloquei aqui são verdadeiros. Em 24, né, praticamente todos os recordes aí foram batidos. O desmatamento da Amazônia cresceu 92%, o desmatamento, a degradação do bioma cresceu 163%, você teve 202 mil ocorrências no número de queimadas, né, o pior número em 14 anos. Então, tudo que eu coloquei é verdadeiro. A diferença é que eu comparei governos petistas com outros governos e você comparou o PT com o PT. Então, o PT degradou, teve desmatamento, teve incêndio, teve queimada. E o que eu quero colocar aqui também, que você falou, olha, no mundo inteiro teve seca, né? E por isso que a gente sofreu aqui no Brasil. Mas a ministra Marina Silva, à época do governo passado, ela comparou os incêndios ao Holocausto. Que o primeiro eu já acho uma comparação muito infeliz, que você não compara, né, o maior genocídio da história da humanidade em escala industrial com qualquer outra coisa. Né? É uma banalização que é bastante lamentável. Mas vamos utilizar então as palavras da ministra Marina Silva. Se os incêndios anteriores, né, foram o Holocausto, e agora que eles aumentaram, que eles pioraram, né? Se todos esses incêndios que aconteceram pioraram, na época anterior eram o Holocausto e hoje pioraram, quem que é Marina Silva nessa história, né? Inclusive, a Marina pode receber, acho que até vou apresentar uma moção na Câmara, Tato, pra indicar a Marina pro Guinness Book, porque primeiro, ela tinha batido o recorde de queimada e desmatamento na primeira vez, primeiro mandato dela como ministra do Meio Ambiente, inclusive o Lula demitiu ela. Depois, agora voltou pro terceiro mandato do Lula e quebrou o próprio recorde de queimada e de desmatamento. Para além disso, olha, o Sistema Integrado de Informações de Desastres, você que é as fontes dos meus dados, informou que entre 1º de janeiro e 10 de abril de 25, os desastres afetaram mais de 5,9 milhões de pessoas e causaram prejuízos econômicos superiores a 28,5 bi. E o outro ponto, antes que você tire qualquer responsabilidade do governo federal, os próprios servidores do Ministério do Meio Ambiente entraram na maior greve da história em Lula 3 por causa do sucateamento do IBAMA, do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente e das estruturas de fiscalização e controle de meio ambiente. Sobre a gente receber a COP, que você levantou esse tema que a gente não debateu. Essa vai ser a maior vergonha que o Brasil já passou pro resto do mundo da nossa história. O Brasil não se preparou nada para receber a COP. A condução tem sido um desastre. Belém,
Veja, minha mãe é de Santa Isabel, do Pará. Eu passei boa parte da minha infância em Belém e Ananindeua, onde moram meus primos e meus tios. O Pará não tem estrutura para receber os paraenses. Muito menos evento de fora. É um estado destruído pela miséria, pela pobreza, pela falta de saneamento. A maior parte da população do Pará não tem acesso a saneamento básico. A gente jogava na Ananindeua, a gente jogava bola no meio do esgoto. E agora a gente vai passar essa vergonha pro mundo inteiro. E os presidentes dos países mais pobres do mundo estão pedindo para mudar de lugar. Porque tá muito caro. Os países africanos estão pedindo para a COP não acontecer em Belém. Panamá pediu para a COP não acontecer em Belém. Tá 10 mil reais a diária de um barraco. O sujeito passar com a delegação lá. Então isso vai ser uma vergonha. E mais uma vez o Tato fala, não, e aí o Lula tá fazendo esforço, tá diminuindo o desmatamento. O Lula só diminui o desmatamento quando você compara o governo dele com 6 meses antes do próprio governo. Porque desmatou tanto que fica fácil diminuir em relação ao período anterior. Né? Agora, quando você compara com outros governos, como eu fiz aqui, aí aumentou o desmatamento, aumentou o incêndio, aumentou a queimada. Veja, a Marina, ela é assim... Ela é como se fosse uma maratonista que continua batendo sempre os mesmos recordes, só que essa maratona é de incendiar a floresta e de desmatar. E uma coisa que eu acho engraçada, Tato, e eu acho que você deveria, você que foi um cara muito crítico na época do governo Bolsonaro, em relação à política ambiental, devia criticar a Marina também. Bom, eu acho que você, até o Mark Ruffalo lá, que faz o Hulk, que tinha se manifestado também contra o desmatamento da Amazônia, a Anitta, o Chico Buarque, o pessoal até fez música de preservação da Amazônia, tinha que fazer uma nova versão da música. Eu apoio, veja, eu sou um crítico da Rouanet, mas eu defendo a Rouanet pra fazer uma nova música pra salvar a Amazônia, ô Tato. Contra a devastação promovida por Marina Silva. Ela bateu o próprio recorde de desmatamento e de incêndio. E aqui, orgulhosamente, nós vamos sediar a COP. E o discurso é de que vai ter o legado da COP. Esse é um discurso que eu escuto desde que eu era criança. Vai ter o legado da Copa. Vai ter o legado da Olimpíada. Aí sobrou um monte de estádio enorme, que a gente deveria ter investido aí sim, em serviço público de qualidade, em escola, em hospital. Sobrou um monte de elefante branco. Prometeram lá o trem-bala. Lembra do trem-bala lá? Que a Dilma falou que ia entregar o trem-bala lá de São Paulo pro Rio. Até agora eu tô esperando o trem-bala. Não saiu. Um monte de obra que ia ser o legado, e o legado da Copa vai ser isso. Vai ter lá meia dúzia de políticos locais lá que vão se beneficiar, eventualmente colocando dinheiro no bolso, e a população que é bom nada. E a população sofrida do Pará, viu, Tato? Eu que passei lá, já comi muito tacacá, pato no tucupi, maniçoba. Maniçoba, cuidado. Já comi muito filhote. Hã? Filhote, um peixe. Tá. Que é da família da Não. Piraíba. Não conheço. Calma, Tá. que isso? Que é da família da Piraíba. O cara tá em choque aqui. maior- Comi filhote, é maior açaí peixe. com farinha. Que é o maior peixe. Não um filhote, fica filhote. O açaí com farinha, lá tem uma aparelhagem, lá tem Pirarucu. músicas do Super Pop. E aí esse estado destruído que vai estar recebendo a COP. E um outro ponto importante, e aqui eu vou concordar num ponto com o Tato. Ele falou o seguinte: o Brasil e outros países pobres são muito menos responsáveis por emissão de gases do efeito estufa, como o Tato falou aí do arroto do boi, do que os países desenvolvidos. Então vem o europeu aqui, principalmente os franceses, e vem apontar o dedo na nossa cara. Os caras já destruíram toda a mata nativa deles. São dos maiores poluentes do mundo. Aí eles vêm aqui, pro nosso agro, inclusive, e falam, olha, nós não vamos comprar do agro brasileiro porque o agro devasta. Mas nem tem mais floresta na Europa. Aqui tem uma reserva legal de 80% de floresta preservada. A Alemanha tá E aí eles dão a desculpinha de que não, porque o Brasil não cuida do meio ambiente. E o de vocês? Vocês arrebentaram com tudo. E aí vem o francês aqui apontar, porque eles usam isso de desculpa. Muitas vezes, Tato, você sabe disso. País desenvolvido usa a pauta ambiental pra proteger o próprio agro, pra proteger a própria indústria. Então o agro faz lobby lá na França. Aí a França vem com a desculpa de que o Brasil destrói o meio ambiente pra impedir que a gente mande nosso produto pra lá. É ou não é verdade? Acontece também. Acontece, não é? E aí a gente fica nessa defensiva global, como Mas se, não é como por se isso- o Brasil... Não é por isso que a gente vai fazer. Não, não tô falando pra gente fazer o que eles fazem. Eu tô falando o seguinte, nós temos a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. Nenhum país concentra a reserva legal em propriedade privada com unidade de conservação. Os países geralmente ou tem um ou tem outro. A gente tem os dois. E ainda tem que ouvir da Europa, de China, dos Estados Unidos, que a gente desmata, que a gente destrói, que por isso que eles vão comprar nosso produto. Então, nesse aspecto, eu acho o seguinte. E outro ponto. A gente tem a matriz... O Tato não gosta de hidrelétrica, mas por causa das hidrelétricas, Nossa. nós temos... Você gosta de hidrelétrica? Cuidado, hein? Vai perder o eleitor ambientalista. Depende aonde. Vai perder o eleitor ambientalista. Depende aonde. Atenção, eleitores ambientalistas. Nilton Tato afirma gostar de hidrelétricas. Depende aonde. Então, 90% da nossa matriz energética é limpa e renovável. Por quê? É recurso hídrico. Na Europa, a maior parte é carvão. Aí eles pagam de bonitão lá, a gente tem carro elétrico. Mas a eletricidade de vocês é feita em termoelétrica. Vocês estão queimando carvão pra fazer o carro elétrico. Então esses são os bonitão com carro elétrico, queimando carvão. E aí aponta o dedo na nossa cara também. Então assim, eu acho que nessa discussão global de meio ambiente, primeiro a gente tem que chegar, principalmente pra Europa, porque a Europa é mais agressiva contra a gente nesse debate. Falar, meu amigo, primeiro você faz a sua lição de casa aí. Depois você vem exigir qualquer coisa da gente, porque a gente já cuida muito melhor das nossas emissões do nosso meio ambiente que qualquer um de vocês. Então antes de qualquer compromisso, como veio o Macron falar, e eu não sei se você concorda com essa tese, tá? Até tô curioso pra saber a sua opinião. Que ele fala, não, tem que internacionalizar a Amazônia. A Amazônia tem que ter a gestão global, porque ela é patrimônio do mundo, ela é o pulmão do mundo, então tem que ter gestão. Fala, meu amigo, vai cuidar do seu país. A Amazônia tá aqui, que preserva. Não é você. nós que temos que Vocês estão falando, não é? Não tá nós- certo? é nós que temos que Então tá aí, mais uma manchete. Nilton Tato dispara contra Macron. A Amazônia é nossa. Então, assim, Nem o Macron e nem o Trump, tá? e eu quero. Eu concordo, nem Macron nem Trump. Não tô aqui pra defender Trump nem nada.